Eu vou desenvolver uma reflexão com vocês aqui, cujo objetivo é demonstrar o irracionalismo brasileiro, quais as causas dele, as consequências, quer dizer, e qual foi a origem que desembocou nessa loucura que nós estamos vivendo hoje e que não é um fenômeno novo. Para isso eu vou utilizar uma narrativa muito interessante que eu sugiro que vocês leiam, entrem em contato com este livro aqui, As Raízes do Iluminismo, de Paulo Sérgio Rouanet. Em específico, um texto chamado O Novo Irracionalismo Brasileiro. O Sérgio Paulo Rouanet, aqui nesse livro, ele vai dizer que o irracionalismo era um fenômeno de esquerda na época derivado da contracultura. E aí ele faz uma longa argumentação, só que eu vou expor o ponto específico que nos interessa aqui. O irracionalismo no Brasil ele é desembocado pelo forte processo sistemático de destruição da escola brasileira, cujo objetivo foi eliminar as humanidades. Como consequência disso, houve um esvaziamento cognitivo, cuja consequência é o completo desconhecimento de vários conhecimentos do campo da cultura e da humanidade, em detrimento de uma nova forma educacional para atender os interesses do capital. Haja visto que nessa época do período militar houve a chamada teoria do capital humano. Pois bem, a consequência disso, dessa destruição da escola brasileira que acontece até os dias de hoje no governo Bolsonaro, é o resultado do não saber. As pessoas são irracionais. Elas não advogam, por exemplo, o uso de um Nietzsche, ou de um Bergson, ou dos românticos alemães, nada disso. Elas advogam o irracionalismo justamente por desconhecer esses autores e porque nunca foi ensinado para elas. Então o irracionalismo delas, que se passa como uma contracultura, na verdade é uma ignorância. A consequência disso, como eu já disse, é o desenvolvimento do não saber. E como consequência ainda mais disso tudo, é o desenvolvimento de sujeitos acríticos que estão passíveis de eleger seres mais burrados ainda e que vai mandar na gente. Nós estamos vendo agora. Entrou uma trupe que saiu do hospício e está governando o país. E dentro disso vão surgir vários intelectuais que se colocam como tais, mas não são. Exemplo disso é a Vera Magalhães, que fez a Roda Viva com a Ayrton Krenak, e ela não percebeu, por exemplo, todo o discurso anticapitalista que o Ayrton Krenak nos colocou, o discurso como o capital luta contra a vida, como é um projeto biopolítico de destruição do planeta e destruição da vida humana em detrimento de aquisição de mais capital. Fora a questão da cosmovisão e outros assuntos que ele falou de maneira radical. A Vera Magalhães ela fez um comentário totalmente infeliz e demonstra o seu desconhecimento de leitura estrutural de Brasil e de mundo. Ela disse que o Ricardo Salles era um cara muito bem articulado. Eu vou mostrar para vocês. Vejam o vídeo para vocês verem o tamanho do absurdo que é uma coisa horrorosa. Que campeonato o Salles quer jogar? O campeonato do fim do mundo. E nesse nós já estamos perdendo de 7-1, é isso? Esse campeonato do fim do mundo, quando você é muito bem sucedido mesmo, você acrescenta mais meio grau a temperatura do planeta. E aí torra todo mundo, é o campeonato do fim. Mas ele é uma pessoa muito articulada politicamente, né? Diferentemente de outros ministros, igualmente nocivos, mas que caíram pela própria exoticidade ali, que não conseguiram colocar os planos em implementação, ele é muito articulado. Como você vê os danos concretos que essa gestão do meio ambiente já causa ao Brasil, aqui dentro, e a nossa imagem lá fora? Vera, uma pessoa articulada não é a mesma coisa que uma pessoa subservente.
esse sujeito é medíocre, ele é subservente, ele está ali para executar um plano danoso para a soberania ambiental do Brasil. Ele participa de uma conspiração para transformar o Brasil num país que liquidou a sua biodiversidade. A gente precisa investigar o Salles, ele deve estar a serviço de alguma bandidagem muito poderosa, mas ele não é articulado, não. Ele é mesmo um sujeito subservente. Pois bem, vocês viram o vídeo? O quão absurdo é a defesa em relação ao antiministro? Lembrando que a característica central do governo Bolsonaro são os antiministros. Um ministro que é contra a educação, um ministro que é contra a saúde, um ministro que é contra o meio ambiente e uma ministra dos direitos humanos que é contra os direitos humanos, fora aquele sujeito que é presidente da Casa da Fundação Palmares, que é contra os direitos dos negros. Esse é o governo Bolsonaro. O chefe Moro é aquele idiota do Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos. Pois bem, a Vera Magalhães ela tem um posicionamento muito claro, se você souber ler nas entrelinhas qual é a defesa do que ela faz e o que ela critica. E o Ayrton Krenak sabiamente disse o seguinte: o Sérgio Moro faz a mesma coisa com questões de articulação. E vamos lembrar que Vera Magalhães era fã de carteirinha de Sérgio Moro, propagava um homem contra a corrupção, toda aquela bandeira moralista ridícula, pequena burguesa, da qual ela defendia. E como ela não tem argumentação suficiente para debater com Ayrton Krenak ou desenvolver um exercício socrático, ela preferiu calar-se, fazer aquilo que o filósofo Ludwig Wittgenstein diz, do que não se sabe é melhor calar-se. Ela fez justamente isso e passou a bola para outra pessoa. O processo sistemático de desescolarização do país, mais a desindustrialização, gera esse tipo de pessoa. Eu já falei em vídeos anteriores sobre isso. Porque as pessoas vão para as universidades não para aquisição de conhecimento, mas para ter diplomas e a partir disso dinheiro. Então o conhecimento fica em segundo plano. Então essas pessoas advogam o irracionalismo, elas não advogam de maneira direta, elas falam por suas atitudes, elas simplesmente legitimam todo o hospício que está aí. Quando ela diz que o cara é articulado, é o fim do mundo em relação ao jornalismo. Então vejam como que é. É triste ver esse tipo de processo acontecendo na sociedade, mas é a realidade. Como que isso pode mudar? Alterando profundamente a educação e nós, sujeitos, enquanto sociedade civil, nos articularmos e atuar para tentar chegar a tais mudanças. Neste primeiro momento agora, a mudança é derrubar Bolsonaro, fazer o impeachment, fazer a CPI andar. Para isso, todos os cidadãos têm que fazer a sua organização, conversar com o deputado, com a família, etc. e aumentar o clima. Então esse é o campo da cultura que nós temos hoje. Completamente esvaziado. Eu falo o campo da cultura desses que estão aí na mídia. Completamente esvaziado, emburrecido, e sem saber fazer leitura estrutural do mundo. Eles não têm leitura de mundo, e muito menos de palavra. Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para as futuras notificações. Estamos chegando aos 1000 inscritos. Obrigado.